A paz do Senhor a todos. Então entramos na parte final do nosso primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2026, as lições que falaram sobre o assunto a Santíssima Trindade, que é uma das doutrinas bases do cristianismo, né? E nós estamos agora na 13ª lição, que apresenta como título a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Dentro de uma introdução para a nossa aula, nós precisamos entender que a Santíssima Trindade ela é uma doutrina base do cristianismo. Nós entendemos como um único Deus que subsiste em três pessoas com tarefas, todos têm com tarefas diferentes, porém todos com os atributos da divindade. São três pessoas de uma mesma divindade, né? E nós falamos no início lá da nossa revista, do nosso trimestre, nós falamos sobre o Deus Pai, depois nós falamos sobre o Deus Filho e, por fim, sobre o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E dentro dessa última lição, nos traz um resumo de todo o nosso livro, de todo o nosso trimestre, quando apresenta o agir da Trindade com a igreja, né, dentro da igreja. Então, o fato da Santíssima Trindade ser uma doutrina fundamental da vida cristã, ela revela o agir cooperativo da Trindade de forma harmoniosa, em 5 aspectos, ou melhor, em 4 aspectos principais, né? Nós notamos a presença da Trindade na criação, na redenção, na santificação e, por fim, que é o assunto da nossa aula de hoje, com a comunhão da igreja. No primeiro tópico, a Trindade e o plano redentor. No tópico 1.1 vai falar sobre eleitos segundo a presciência do Pai. Baseados no texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 1 e o verso 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Dentro desse contexto, apresenta a igreja como eleito segundo a presciência do Pai. Abrindo parênteses aqui, não tem nada a ver com doutrina da predestinação, como é vista hoje, né? Muitos teólogos determinam que Deus determinou quem seria salvo. Na verdade, há uma eleição de Deus no sentido de que Deus é presciente. Então Deus sabe de antemão quem iria se salvar, por isso, eleito segundo a sua presciência. Abrindo parênteses sobre esse assunto, Deus ele não é pego de surpresa, né? Muitos vão dizer, ou têm a ideia de que o pecado de Adão surpreendeu Deus. Na verdade, Deus nunca é pego de surpresa, ele já sabia do pecado de Adão e já tinha um plano estabelecido para a salvação. E esse plano, ele começa com esse termo, né? Somos eleitos por Deus segundo a sua presciência. E aqui não há nada antidemocrático. Quando fala de eleitos, está falando de toda a humanidade. Claro que alguns vão responder a essa eleição e outros não. Eis a diferença entre aqueles que servem a Deus, entre aqueles que vão ser salvos e aqueles que não serão salvos. Mas dentro dessa perspectiva de eleição de Deus. A palavra eleitos, ela vem do grego eklog, significa selecionar, escolher. E esse é um ato soberano de Deus, em graça. Não está baseado nas obras do eleito. É um favor imerecido. Porém, é um favor imerecido condicionado ao arrependimento e à fé em Cristo. A resposta para essa eleição eu preciso dar, que é o arrependimento e a fé em Cristo. E segundo a sua presciência, a palavra presciência do grego, prognóstico. Prognóstico é conhecer com antemão. Deus conhece já
desde o início, né, desde a fundação, quem responderia a esse chamado. Por isso ele vai falar, ali, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, verso 4, vai falar da eleição de Deus, né, eleito segundo a sua presciência. Também 1 Pedro, capítulo 1 e verso 2, vai dizer, né, que somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz os sejam multiplicados. Né? O texto final aqui, de uma saudação de Pedro, ele vai trazer essa ideia, né? Quando ele fala primeiro aqui, que é a parte que nós vamos nos deter, eleitos segundo a presciência de Deus. Então, dentro desse plano de salvação, nós somos eleitos segundo a presciência de Deus e somos também redimidos pelo sangue de Cristo, né? A igreja é o resultado da obra redentora do Filho. A partir do Calvário, a partir do momento que somos redimidos por Cristo, pela morte de Cristo, nós participamos dessa salvação. Então nós somos eleitos de Deus e somos redimidos pelo sangue de Cristo. A palavra redimir com seu sangue vem do grego hastimon haimatos, que vai significar o ritual, vai fazer lembrança do ritual do Antigo Testamento, em que o sangue do sacrifício estabelecia uma aliança e a aspersão concedia benefícios aos adoradores. Está dentro daquele contexto do Antigo Testamento, onde para ser perdoado o pecado, para ser redimido de um pecado, a pessoa tinha que levar ali um animal, né? Ou um bode, ou um boi, uma pomba, com um dos animais ali sacrificiais, para que o sangue daquele animal pudesse encobrir o meu pecado, pudesse redimir. E quando Pedro está falando aqui de redimidos, quando Paulo está falando de redimidos por Cristo, ele está fazendo lembrança que Cristo, uma vez só, ele morre pela humanidade, ele verte o seu sangue, assim como o cordeiro lá do tabernáculo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Desta vez Cristo é quem morre por nós, ele é o sacrifício por nós. E esse sacrifício realizado por Jesus, ele é único, definitivo e eficaz. Diferente dos sacrifícios repetitivos ali, todo dia havia sacrifícios no tabernáculo, todo dia alguém levava um animal ali para ser sacrificado. Já o sacrifício de Cristo, ele traz essas três características. Ele é único, ele é definitivo e ele é eficaz. Para quê? Para expiar os pecados da humanidade. A palavra expiar é pagar, quitar, perdoar mediante um sacrifício reparador, por meio da morte de alguém como substituto do culpado. Então isso que Cristo fez por nós na cruz, né? E a eficácia da obra redentora de Cristo, ela se manifesta de duas formas. Ela nos reconcilia com Deus e ela também purifica o pecador, nos purifica de todo o pecado. Então, se nós somos eleitos pelo Pai, nós somos redimidos pelo Filho, nós também somos santificados pelo Espírito Santo, né? Como vimos anteriormente, o Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica. A palavra santificação, ela vem do grego hagiasmo, né? Se refere à ação do Espírito que, aplicando a obra de Cristo, ela separa os eleitos do domínio do pecado e os consagra ao serviço de Deus. Como já vimos antes nas nossas últimas lições, né? A santificação ela é um ato instantâneo, segundo 1 Coríntios capítulo 1 e verso 2, a igreja de Deus que está em Cristo, em Corinto, a saudação que Paulo traz à igreja de Corinto, ele vai frisar sobre esse assunto. Ele vai chamar essa igreja de aos santificados em Cristo. O que Paulo está falando aqui? De uma das propriedades dessa salvação, dessa santificação, que é um ato instantâneo. Mas o próprio Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, já no final da carta ali, ele vai falar de uma salvação que é progressiva, né? Ele vai dizer, o mesmo Deus de paz vos santifique, né?
Continue vos santificando. Então essa santificação aplicada, operada pelo Espírito Santo, ela é um ato instantâneo, porém também é um ato progressivo até o seu ato final, que é a glorificação. Sem a ação do Espírito, a igreja não passa de uma instituição humana destituída de vida espiritual. Nós precisamos entender que a igreja, ela é um organismo vivo, e o que faz ela ser esse organismo vivo é a presença do Espírito Santo diariamente, a todos os momentos, santificando, exortando, consolando, trabalhando junto com essa igreja, andando junto com essa igreja. Olha o que Jesus fala ali quando João, no Evangelho segundo São João, ali quando ele diz, Cristo vai dizer que não vos deixarei órfão, o Espírito Santo virá sobre vós. E até o final, até o arrebatamento, o Espírito Santo ele está com a igreja. Já no segundo tópico da nossa revista, vai falar sobre a igreja e a comunhão com a Trindade. E vai dividir, o texto aqui, o pastor Douglas Batista vai dividir em 3 partes esses tópicos. O primeiro, ele vai apresentar uma comunhão com o Pai. A igreja, ela precisa ter comunhão com Deus Pai. Olha o que diz o texto da carta de Judas, versículo 21, visto que Judas só tem um capítulo. Conservai-vos, palavra grega teressate, manter-se, preservar, guardar, permanecer-se, manter firme a vós mesmos no quê? No amor de Deus, Essa igreja, ela precisa ter comunhão com o Pai. Essa igreja que foi eleita por Deus, que foi redimida por Cristo, que é santificada pelo Espírito Santo, ela precisa ter comunhão com o Pai. E como se faz isso? Permanecendo, mantendo-se firme no amor de Deus, O alerta é para que os crentes não se distanciem da experiência, comunhão e segurança desse amor. O que acontece quando alguém escolhe viver no pecado ou na indiferença espiritual? E o conselho é que nós precisamos manter esta comunhão com Deus. O termo enfatiza a responsabilidade constante do fiel em preservar no âmbito do amor divino. Não se refere a conquistar o amor divino, porque esse já foi conquistado por Cristo no Calvário. A questão é nos manter nesta comunhão com o Pai. E como é que é feito isso? Vida de oração, vida de consagração, vida de proximidade com o Pai. Por isso o autor aqui nos convida a termos uma comunhão com o Pai. A comunhão do Pai, ela envolve retribuir o amor que o Pai nos deu, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E a resposta para esse amor é a obediência e a fidelidade. É o que Deus requer de nós para que tenhamos comunhão com o Pai. Mas, além da comunhão com o Pai, nós precisamos também ter comunhão com o Filho, com Deus Filho, A comunhão com o Filho é o centro da vida cristã. Lembrando que Cristo é o centro da vida do cristianismo. Não há cristianismo sem Cristo. Então, somente em Cristo o cristão encontra acesso ao Pai e participa da vida eterna. A comunhão com o Pai só é possível por meio do Filho. Então, para nós termos a comunhão com o Pai que foi falado anteriormente, nós só temos um caminho, que é o próprio Filho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho. Ele não falou que ele é um caminho. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou o único caminho. Aquela conversa com os discípulos, Pedro vai dizer, para onde iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Então, esse é o caminho para a comunhão com o Pai, é a comunhão com o Filho. 1 João, capítulo 5, verso 11, vai dizer, e Deus nos deu. Essa palavra do grego deu, adoquem, está no auristo. O que é o auristo dentro da linguagem grega? O tempo auristo, o tempo verbal auristo,
indica que um ato foi concluído. Então Deus deu e fechou a ação. Ele nos entregou, ou seja, a vida eterna já é uma dádiva concebida por Deus. Não é revogável, não é algo que está em andamento. É algo que Deus já nos deu, a vida eterna, né? Nesse aspecto, os salvos já experimentam a realidade da vida eterna. Muitos pensam que a salvação, que os benefícios da salvação vão ser colocados após a morte, na vida eterna, na vida pós-túmulo, né? Quando nós iremos para o céu, na glória com o Senhor. Mas não, o que o escritor está dizendo aqui que Deus nos deu. Então está no aurismo, nós já participamos dessa vida eterna, nós já recebemos os benefícios dessa vida eterna aqui na terra, no presente. Né? O João mesmo declara, né? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Então, dentro desse contexto, não basta eu dizer que tenho comunhão com Cristo. Como é que eu vou mostrar essa comunhão com o Senhor? É andar com Ele, é estar com Ele, é mostrar as características, os frutos, é ser imitador de Cristo, como o próprio texto de Paulo vai dizer. E se nós temos comunhão com o Pai, nós temos comunhão com o Filho, nós também precisamos ter a comunhão com o Espírito, né? A comunhão da igreja com a Trindade não estaria completa sem a participação do Espírito Santo. Nós temos comunhão com Deus, nós precisamos ter comunhão com Cristo, também precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele almeja que a comunhão com o Espírito esteja com todos os crentes. Olha o que ele vai dizer: todos os santos o saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam em vós. Aqui a comunhão, ela está indicando a participação, a partilha, o termo grego koinonia, né? Traduzido por comunhão, participação, partilha, união íntima. É isso que o Espírito Santo requer de nós, né, que vivemos com Ele em íntima comunhão. Já na última parte do nosso texto aqui, a igreja ela é enviada pela Trindade. Né? E no primeiro subtópico, Deus nos deu uma missão. A ação divina é cooperativa no envio da igreja ao mundo. É uma extensão da comunhão trinitária para alcançar a humanidade com o evangelho da salvação. Se nós somos eleitos por Deus, nós precisamos participar desta missão que é ganhar o mundo, avisar, lembrar o mundo que todos somos eleitos por Deus, somos redimidos por Cristo e somos santificados pelo Espírito. Então, o Pai, ele é a fonte e o originador da missão, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, segundo o texto de 1 Timóteo 2,4. No Novo Testamento, esse chamado é ampliado e universalizado por meio da igreja. Se nós olharmos no contexto bíblico, no Antigo Testamento, quando Deus chama uma nação para si, ele santifica, ele separa. A palavra santificação no contexto do Antigo Testamento está ligado a separar um povo. Ele separa a nação de Israel como a sua nação. Mas essa salvação ela não se restringe somente à nação de Israel. Ela era aberta também para os outros povos. E em Cristo, no Novo Testamento, nós entendemos que esse chamado ele vai ser ampliado e universalizado por meio de quem? Pelo meio da igreja, que agora, no Novo Testamento, é o instrumento do Pai para proclamar a graça e a reconciliação oferecidas por Cristo, né? No tópico 2 aqui fala que o Filho comissiona os seus discípulos, né? Quando Jesus veio ao mundo, ele tem uma missão e ele divide essa missão, ele nos chama como participantes dessa missão que é tão gloriosa, a missão de ide e anunciai o seu evangelho, o evangelho das boas novas, que agora havia libertação, haveria cura, haveria salvação para todos os povos. E essa missão
que Cristo compartilha com os seus discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A grande comissão, ela não é uma sugestão, mas ela é um mandato. Trata-se de uma ordenança que é simultaneamente proclamadora e educacional, exigindo da igreja duas dimensões essenciais: a evangelização e o ensino contínuo da palavra de Deus. Eu costumo dizer que Cristo, durante os 3 anos que ele esteve aqui conosco, principalmente, eu digo 3 anos, dentro do seu ministério, da pregação, ele trabalha muito a pregação, mas também ele trabalha muito o ensino. E quando ele morre e ressuscita, e ele vai ficar 40 dias aqui na terra com os discípulos, ele vai ensinar, ele vai lembrar tudo aquilo que nos outros 3 anos ele explicou, ensinou, pregou, agora ele vai ensinar. E não só ensinar, ele também vai entregar uma missão para aqueles discípulos. Porém, era uma missão difícil de ser cumprida, porque pregar o evangelho é entrar no reduto do inimigo para arrancar vidas que estão lá. Então Jesus sabia dessa situação, sabia que essa missão que ele estava entregando aos discípulos era uma missão bastante complicada e bastante perigosa de certa forma, mas ele não deixa que seus discípulos vão sozinhos. Então ele dá uma orientação. Quando ele sobe aos céus, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos pelo Espírito Santo. E aqui nós entramos na terceira parte da nossa lição, quando o Espírito, ele capacita e envia. Então os discípulos, eles recebem 40 dias de ensinamento do Senhor. O próprio Jesus, depois da ressurreição, passa 40 dias ensinando, lembrando os discípulos sobre tudo aquilo, todo o sentido da salvação, toda aquela missão que eles teriam a partir de agora. E aí ele vai aos céus e 10 dias esses discípulos vão orar. Eles vão para o cenáculo para orar. Por quê? Porque a orientação de Jesus era: não saia sem ser revestidos do Espírito. E é algo que nós precisamos entender, que o Espírito Santo, ele é quem capacita a missão da igreja. A missão da igreja sem o Espírito Santo, ela não tem nenhuma eficácia. Porém, quando o Espírito desce sobre os discípulos, há uma transformação. Todos eles são cheios do Espírito Santo e todos eles agora são capacitados. E nós observamos isso na vida daqueles discípulos. Olha os exemplos antes do derramamento do Espírito e depois do derramamento do Espírito. A gente pode olhar para Pedro. Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, antes do derramamento do Espírito Santo de Atos 2, ele nega Jesus diante de uma escrava. Porém, depois de cheio do Espírito Santo, quando aquelas pessoas começam a indagar o que estava acontecendo, ele levanta e fala em alta voz: senhores, o que vocês estão vendo aqui, ninguém está embriagado. Isso foi o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias que o Espírito Santo seria derramado sobre todas as pessoas. E esse Espírito Santo que é derramado sobre todos esses discípulos ali, sobre aquela igreja, sobre aquele cenáculo, sobre aqueles 120, tem uma missão: capacitar aqueles homens para a missão da igreja. E esse Espírito Santo que capacitou aqueles 120 no cenáculo, ele continua capacitando até os dias de hoje a igreja para a pregação do Evangelho. Então, nós precisamos entender que a missão da igreja, ela não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito. Jesus deixa claro que a missão confiada à igreja não pode ser cumprida sem a virtude e poder do Espírito Santo. Dentro da conclusão da nossa aula, a Trindade está presente em toda a história da igreja, desde a sua eleição, sua formação, santificação e envio. O Pai planeja, o Filho realiza e o Espírito aplica e dirige. Como povo trinitário, a igreja é chamada a cumprir o seu papel no mundo com poder e fidelidade. A verdadeira igreja vive
persevera e cumpre sua missão pela comunhão com Deus Trino. Essa doutrina não é abstrata, mas é prática, viva e transformadora. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.